liberal e educação clássica. Acho que ficam ainda dúvidas, e eu comentei hoje num story que eu vou insistir incansavelmente em falar desses temas para que nós possamos realmente pô-los no debate do dia a dia em questões de educação. E hoje nós vamos falar um pouco de princípios da educação clássica, princípios da educação liberal, princípios da educação católica, já que nós vimos em vídeos anteriores, e se eu não me engano foi um vídeo que não ficou salvo aqui, eu não consegui filmar, acabou a bateria da filmadora, eu não tinha posto para carregar a tempo, e amadorismo total, mas nós falamos sim um pouco dessa visão de educação católica, educação liberal, educação clássica como sendo a mesma coisa, porque é a mesma tradição educacional da qual nós estamos falando. E vamos falar hoje de alguns princípios que norteiam a vida de estudos de um professor e que norteiam a atuação mesma do ensino, não é? que norteiam a vida dentro de uma escola ou em qualquer outra situação onde haja essa prática docente. Bom, não existe um decálogo da educação clássica, né? Nós não temos assim algo que se possa dizer, não, seguindo esses princípios aqui nós estaremos cumprindo com o que é proposto pela educação clássica, não é? Ninguém escreveu isso e eu acho que não tem que ser escrito. Essa é uma grande tradição a qual pertencem ideias às vezes bastante discordantes entre si. É só pensarmos em um exemplo, não é? Ou melhor, pensarmos num exemplo da Antiguidade e outro da Idade Média. No da Antiguidade, nós podemos pensar assim, bem, nós temos Platão e Aristóteles de um lado, tendo as suas discordâncias entre si, mas eu acredito que na questão pedagógica não são tão grandes assim, nós temos Isócrates do outro. E essas duas grandes correntes, né, o plato-aristotelismo, se é que isso é possível, e a escola isocrática, são discordantes entre si, mas pertencem as duas à educação clássica, à tradição educacional que nós temos no Ocidente. E por isso, não é, é importante que nós vejamos que nós não estamos seguindo aqui as ideias de um pensador, de um professor, ou seja lá o que for, não é? Nós seguimos diversas ideias, nós apostamos naquilo que de melhor sempre existiu. Esse é um princípio bastante conservador da educação e que tem que ser continuado, não é? E aplicado. Nós temos que olhar para aquilo de bom e reproduzir sempre aquilo que de melhor existe, não é? Nunca ficarmos dependentes de uma corrente, até porque isso é ideologia, já não é mais educação, não é? Nós nos apegarmos a uma corrente, seja lá qual for. Outro exemplo que nós podemos dar é durante a Idade Média, não é? A educação começa a desenvolver-se, institucionalizar-se, principalmente pela mão dos beneditinos, de monges que vinham principalmente da Inglaterra, das ilhas ou da Irlanda, não é? O que nós chamamos hoje de ilhas britânicas, que é um termo que eu não gosto muito porque uma coisa é a ilha da Britânia e outra coisa é da Ibérnia, não é? Que é a Irlanda. Mas esses beneditinos, então, eles vão ao continente, são responsáveis pelo que nós chamamos de renascimento carolíngio, na educação e nas artes, e com o passar do tempo vão surgindo outras alternativas educacionais e outras pessoas vão se dedicando à educação,
e começam a trazer novos elementos, não é? E aquela educação que era muito mais focada na gramática e na leitura de certos textos começa a sofrer influência de outros pensadores, faz com que nós tenhamos, por exemplo, a lógica sendo sobreposta à própria gramática, que era o grande foco da educação dos beneditinos, né? E a metodologia para interpretar a literatura e, por sua vez, as Sagradas Escrituras também muda. E o que nós fazemos com tudo isso? Nós tomamos partido dos beneditinos ou tomamos partido depois da escola de São Vítor, por exemplo, e dos escolásticos, né? Que já tinham um outro tipo de educação e enfatizavam certas coisas. Nós pegamos os dois e vemos o que de melhor há nos dois e tentamos aproveitar o máximo de tudo isso. E conforme o tempo vai passando, nós aí encontramos outros tipos de escola, outras influências, né? Nós chegamos nos jesuítas, na Renascença, nós chegamos nos salesianos, por exemplo, já no século XVI, XVII, e bem, não é? O que de bom nós podemos aproveitar de todos eles, este é um princípio que não é bem um princípio, porque ele não é nada fixo, não é? E dele não depende tudo, ele não é assim aplicável em todas as situações. As situações que sim, nós temos que focar em certas coisas, o que faz com que nós talvez não tenhamos essa visão de um todo e a aplicação de algo mais sintetizado, não é? Bem, e então eu acho que um princípio que nós devemos sempre ter em mente enquanto falamos de educação clássica, liberal e católica é que ela não deixa de ser católica e ela não deixa de ser um trabalho. A atividade docente não deixa de ser um trabalho, por mais que seja um trabalho liberal, certo? E que o professor de preferência deva receber aquilo que a honra lhe confere, que o resultado do seu trabalho lhe confere, né, como profissional liberal, né? Então, ter uma tabela de honorários já é uma contradição, porque se é honorário não é tabelado, certo? Não é pré-fixado, não pertence à precificação normal das coisas. É claro que numa sociedade normal de consumo capitalista isso acontece, mas em princípio não deveria ser assim, não é? O profissional liberal ele recebe aquilo que as pessoas beneficiadas pela sua profissão, pela sua atividade específica, a atividade específica de um profissional, veem como sendo justo, certo? Então, quando a pessoa pergunta o que tu cobras por uma hora de aula, eu sempre respondo, certo? Mas o melhor seria que essa pessoa tivesse um mínimo de senso das proporções de senso de justiça e pagasse aquilo que ela realmente vê no resultado de uma aula, certo? No resultado do esforço profissional daquele professor. Isso é um profissional liberal, certo? E não alguém que vende, não, a minha hora custa tanto, eu faço isso. Isso aí funciona para marceneiros, funciona para pedreiros, mas a atividade de um advogado, de um médico, de um professor, de um teólogo, não é assim, certo? Bom, ela está assim. O que nós podemos fazer com isso? Praticamente nada. Não há muito o que fazer. É praticamente impossível que nós mudemos alguma coisa nesse sentido, mas paciência, né? Está tudo bem. Então, assim, lembrando que essa educação clássica liberal, ela é também católica e ela é um trabalho. Muito bem, falamos um pouco do fato dela ser trabalho. E o trabalho, nós já começamos a ver
no Gênesis, não é? O primeiro trabalho de Adão era ser poeta, certo? Ele precisava dar nome às coisas, e é isso que um poeta faz. Ele realmente expressa aquilo como as coisas são ou poderiam ser, através de palavras, e é isso que Adão fazia, não é? Então Adão, ele tinha já uma profissão, mesmo antes do pecado, e ele já trabalhava. E ele é condenado não a trabalhar, como muita gente diz, não é? Que a Bíblia já viu o trabalho como algo mal, porque Adão, depois de ser expulso do paraíso, foi condenado a trabalhar, e essa não é a condenação de Adão. Adão é condenado sim a suar, não é? Continuar a trabalhar e a suar, e ter que tirar o seu sustento da terra com suor. Isso é a grande condenação, não é? E Adão já não pode mais dedicar somente à poesia, a dar nome às coisas, a ser um homem de letras, mas ele precisa agora, né, e ter essa vida intelectual, mas ele precisa agora tirar o seu sustento com o suor do seu rosto. Mas continua sendo trabalho. Depois disso, nós temos os filhos de Adão e Eva, e eles trabalham e oferecem uma parte do seu trabalho a Deus. E o trabalho é sempre visto dentro das sociedades antigas, e é o que se perdeu um pouco no nosso tempo, mas como algo a ser oferecido a Deus. E nós sabemos o que acontece quando o que nós oferecemos a Deus não é o melhor. Então nós vemos ali Caim e Abel, né? E Abel oferecendo o que de melhor havia no fruto do seu trabalho, né? Dando o seu máximo, e Caim não é? Caim pegou lá qualquer coisa e ofereceu para Deus, né? Deixou o melhor para si mesmo. E com o nosso trabalho, nós temos que ver que com o nosso trabalho como professores ou trabalhando como educação, é importante que nós vejamos que deve ser sim oferecido para Deus o melhor. Isto, não é algo que nós esquecemos muitas vezes quando temos essa mania de seguirmos essa moda, né, de entender as palavras no seu sentido dicionarizado. E aí nós estamos falando de tradição ocidental de educação clássica, educação católica, a tradição dentro da igreja, e aparece algo de fora. Por exemplo, uma metodologia japonesa, não é, que longe está de ser ocidental e muito menos cristã, e dentro da nossa tradição não tem nada a ver, mas é uma metodologia japonesa que realmente se mostra a mais eficaz no ensino de música. Por exemplo, como é o método Suzuki para ensino de instrumentos musicais para as crianças, né? Ou o Kumon para ensino de matemática. Não vou entrar aqui no mérito se esses são os melhores métodos ou não, mas suponhamos que sejam, não é? Que já está mais do que provado que até agora é o que nós temos de melhor. Aí nós somos tradicionais e educadores clássicos, e nós não vamos aprender a aplicar essas coisas. Nós temos que ensinar de forma tradicional como Beda, o Venerável, aprendeu matemática, não é? Com números romanos. E nós vamos ensinar assim, não é? Nós vamos ficar aqui com números romanos. Essa coisa de algarismos indo-arábicos é algo já muito moderno, e eu sou muito tradicional com relação a isso e não vou usar essa metodologia, né? Então nós ficamos com essa ideia de, para ser tradicional, para ser um educador clássico e trabalhar com artes liberais, nós precisamos de coisas antigas, e quando não é assim, não é? O que nós temos de mais importante a aprender com grandes pedagogos como Alcuino, como Hugo de São Vítor, como os jesuítas, certo? Como os salesianos. O que nós temos de mais importante a aprender com eles é que eles sempre, que se foram mesmo grandes pedagogos, eles sempre aplicaram aquilo que no seu tempo havia de melhor para ensinar certas matérias, de forma bastante objetiva. Então, quando nós nos deparamos com um livro didático, por exemplo, suponhamos que nós sejamos professores de geografia,
e nós nos deparamos com um livro didático de geografia que é muito melhor do que o que nós costumamos utilizar, e nós pensamos assim, não, mas isso aqui, né, ainda deve ser provado e tal, não é? Mas não é assim, não é? Pensemos assim, se Hugo de São Vítor tivesse esse livro na mão, será que ele não o utilizaria nas suas aulas, certo? E para isso nós temos que conhecer Hugo de São Vítor. Para isso nós temos que entender o seu pensamento e a sua pedagogia, nós temos que entender Alcuino, nós temos que entender a pedagogia dos jesuítas, ou indo mais para trás ainda, né? Entender a pedagogia em Alexandria, né? Grande centro cultural e por sua vez educacional, que onde há cultura há sempre educação e vice-versa. A educação está ali sempre para servir a cultura, como Orígenes ensinaria em suas aulas, né? Esse foi também um grande pedagogo, um grande professor. O que ele utilizaria? E certamente é o melhor, certo? E os grandes professores sempre fizeram o melhor. Para dar um exemplo, nós podemos pegar a gramática de Donato. Né? Donato foi o gramático romano. Donato, ele foi professor de São Jerônimo, né? Nada mais nada menos do que o chefe, o coordenador ali da equipe de tradução, da pequena equipe de tradução da Bíblia latina, não é? Da confecção da Vulgata, né? Um verdadeiro trabalho filológico que foi feito. E São Jerônimo tinha estudado nada mais, nada menos do que com o maior dos gramáticos latinos até então. E essa gramática, então, ela continua existindo, continua sendo usada por séculos, mas nós vemos, por exemplo, alguns autores, como, por exemplo, Rabano Mauro, que escreve uma gramática que nada mais é do que a gramática do Donato, com adaptações que ele julgava pertinente aos seus alunos, não é? Rabano Mauro, ele vivia na Germânia, os seus alunos não falavam nenhum tipo de latim vulgar, certo? Como falavam os alunos de Isidoro de Sevilha, por exemplo, na Espanha, que ainda tinham o latim muito no ouvido. A situação de Rabano Mauro era diferente, ele precisava adaptar aquilo aos seus alunos, não é? E essa adaptação à realidade dos alunos, que nós achamos que é algo da pedagogia moderna, sempre esteve presente na educação, em toda a sua tradição, não é? Pelo menos presente na obra dos grandes educadores. Então, quando nós vemos Rabano Mauro reescrever praticamente a gramática de Donato, acrescentando coisas, adaptando outras, nós vemos que o quão importante foi ele para a manutenção educacional na sua época e ao seu redor, né? Então está aí um dos exemplos dentre as outras centenas de bons exemplos que nós temos de educadores desde a antiguidade até os nossos dias, né? Então assim, não é porque é novo, não é porque é alheio à nossa realidade, não é porque vem do Japão ou seja lá de onde for, que nós não devamos nos debruçar sobre isso a fim de, agora voltando, a fim de oferecer a Deus aquilo que é de melhor e que o nosso trabalho seja o melhor possível, né? Porque muitas vezes nós pensando e tendo esse pensamento que é o correto, que nós estamos ali e a nossa o nosso objetivo mais nobre, mais alto é levar os alunos a um conhecimento maior de Deus, a um amor maior por Deus, a levá-los a elevar as suas almas na direção correta. E nós, olha, eu dou aula de espanhol, mas de espanhol os meus alunos entendem pouco. Muito obrigado, não é o exemplo que ela deu, mas muito obrigado a Nicole, com quem eu tive uma conversa hoje à tarde e que me fez ver algumas coisas que eu estou dizendo aqui, não é? Eu dou aula de geografia, eu dou aula de biologia, até os meus alunos eu não consegui, focar muito bem na matéria, mas olha, agora 80% dos meus alunos comungam e confessam, uma vez por semana, certo? Olha, que excelente, né? Realmente é algo milagroso, parabéns pelo seu apostolado, mas
digamos assim, tu não deixaste de oferecer aquele cordeiro com manchas, né? Aquela ovelha doente. Tu apresentaste no altar de Deus uma ovelha doente, um cordeiro manchado, certo? Deste o fruto mais barato do teu trabalho, né? Fizeste o mínimo possível. Afinal, é uma questão de justiça, tu está sendo pago para ensinar biologia, geografia, matemática, português, e não foi isso, que tu fizeste, né? Aí nós chegamos a um outro ponto, né? Bom, mas eu realmente fui muito preguiçoso, acabei por pecar na preguiça, terminei aqui o meu ano letivo com coisas que ficaram bem mal feitas e tudo. Bom, é assim mesmo, certo? Nós vamos sempre tentar nos aproximar dessa perfeição cristã, sabendo que nós não vamos conseguir, mas o importante é a luta. O importante é carregar a cruz. E se nós formos crucificados, melhor, certo? Mas nosso Senhor disse, pegue a sua cruz e siga-me. Então peguemos a nossa cruz. A nossa cruz é justamente essa, certo? Mas é uma cruz leve. O jugo, certo? O totzigon, certo? Esse jugo que vai nas costas dos bois, o de Cristo, é o mais leve de todos. Então, esse princípio, não é, que é um princípio cristão, pertence então à nossa tradição de educação católica, talvez, e que é aplicado a qualquer outra profissão, a qualquer outra atividade que eu exerça dentro da sociedade, certo? Não pode ser esquecido por nós de forma alguma, e tem que nos nortear na busca de realmente por melhorarmos o nosso trabalho, por melhorarmos a nossa atividade profissional cada vez mais, não é? E todos os dias ser um novo começo, não é? Nós temos hoje uma sociedade bastante exigente, não é? Que não tolera erros de espécie alguma, e todos os dias que eu entregar esse cordeiro manchado em vez de um cordeiro alvo e sem manchas, certo? A questão é retificar a intenção e tentar melhorar no próximo dia, e assim por diante. É difícil? É quase impossível. Quase todos os dias nós examinaremos a nossa consciência, e ao tratarmos de questões profissionais, e aqui eu falo enquanto professores e educadores, ou seja lá qual for a atividade, nós vamos ver que o nosso cordeiro tinha manchas, não é? Quando não, às vezes estava totalmente doente. E não entregamos algo realmente satisfatório, certo? Ou pior, não é? Quando nós embestamos que não, eu vou usar aqui este método que foi escrito inclusive pelo São Pedro Canísio, não é? Então ele era santo, é o melhor método que existe. Talvez tenha sido na sua época, nos seus dias, mas talvez esse método já tenha sido melhorado. Talvez o método que um japonês pagão inventou para ensinar a mesma matéria seja melhor. E se nós temos a possibilidade de conhecer este método, é melhor que nós o façamos e apliquemos isto que é de melhor. Os judeus, quando saíram do Egito, foram por Deus libertados da escravidão no Egito, levaram com eles alguns vasos e alguns artigos que eles tinham no Egito, levaram muita coisa do que eles aprenderam no Egito. Nós vemos que os escritos de Moisés estão cheios de elementos retóricos egípcios, cheios de cultura egípcia que está naquilo ali, né? E tendo sido textos inspirados por Deus, foram inspirados por Deus e feitos com o que havia de humano ali, como por exemplo a língua, como por exemplo a capacidade expressiva. Isso não tem outro jeito, não é? Nós temos que aproveitar isso, por mais que nós não nos pareça sacrossanto.
e vamos aproveitar, vamos aplicar aquilo que dará certo, não é? Porque omnia in bonum, todas as coisas no fundo são para o bem e todas as coisas têm um propósito. Não é? Então, se vierem com uma metodologia assim, olha, eu faço os meus alunos aprenderem, de 7 anos de idade, aprenderem as 4 operações em 2 semanas. Olha, realmente, se isso realmente for verdade, é bom que nós comecemos a usar esse método, não é? Não, mas para isso é preciso que eles fiquem nus e se libertem sexualmente, ou sei lá o que, certo? Fiquem nus em sala de aula. É claro que nós não vamos fazer, porque os fins não justificam os meios nunca. Não é de longe isso que eu estou advogando aqui. O que eu estou dizendo é que, sendo moralmente lícito e chegando aos melhores fins, é óbvio que nós temos que aplicar. Então, a tradição, a educação clássica é isto, certo? É aplicar aquilo que há de melhor e que realmente cumpra com os nossos propósitos. Não é nem de longe ensinar de qualquer jeito as disciplinas liberais, não é? Para que os nossos alunos sejam cada vez mais livres. E, ao lado disso, né, encher de catequese. Né? Então, eu estou aqui dando aula de matemática, e aí os meus problemas de matemática são daqueles tipos, né? 2 litros de água benta mais 2 litros, né? 2 e 2 litros de água benta, quantos litros são? Isso não tem nada a ver com educação católica, educação clássica, né? Isso, na verdade, é uma coisa brega e de mau gosto, certo? João chegou um terço do tempo da missa atrasado da mesma, certo? Quão atrasado, se a missa tem 1 hora, quão atrasado João chegou, certo? Isso não faz diferença nenhuma, né? É claro que a criatividade é importante, tudo isso, mas a educação católica não consiste nisso. A educação católica consiste em nós realmente santificarmos aquilo que já está aí, certo? Darmos nome, como Adão dava nome às coisas que já estavam ali, criadas por Deus, e deu a Adão a sua imagem e semelhança, esta missão de dominar todas as coisas, certo? E com certeza o nome que Adão dava era o melhor de todos, né? Adão ainda não tinha pecado e fazia o seu melhor possível. E é esse trabalho intelectual de Adão que nós todos somos chamados a fazer, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto gente que está dedicada a ensinar os outros, que não deixa de ser uma obra de misericórdia. Na live de amanhã falaremos um pouco de um assunto que ainda não tocamos aqui, que é alemão, não é? Foi me perguntado ali bastante nos stories. E falaremos então disso, né? Falaremos sobre a língua alemã, o estudo da língua alemã, alguma questão talvez de atualidades da Alemanha, mas principalmente sobre o estudo do idioma, o quão importante ele é, se nós devemos estudar esse idioma ou não. E temos outros temas aí para lives no resto da semana. Essa semana faremos então uma live por dia. Não se esqueçam de conhecerem os palestrantes e os temas do 6º Congresso de Educação promovido pelo Instituto Hugo de São Vitor. Acessem www.hugodesaovitor.org e lá vocês podem fazer a inscrição no congresso na modalidade presencial ou online. Vai estar excelente, sem sombra de dúvida. Os que puderem comparecer presencialmente no congresso será muito interessante. Sobre esse presencialmente e online, né, EAD versus presencial, também teremos uma live nesta semana. Aguardem. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de estar aqui comigo e até a próxima.